Bom dia, eu sou o professor estagiário Matheus Teixeira Câmara Mourão e hoje nossa aula será sobre calor sensível e calor latente, certo? Então, antes de nós entrarmos no assunto de calor sensível e calor latente propriamente dito, nós precisamos entender o que é capacidade térmica e o que é calor específico. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Então, o que quer dizer com isso? O que quer dizer? Que para uma substância alterar um grau de temperatura, tem que ter uma quantidade de calor. E isso é a capacidade térmica. É essa quantidade de calor para essa substância alterar 1 grau de temperatura, uma unidade de temperatura, certo? E aí a gente pode expressar essa capacidade térmica na seguinte equação. C, que é capacidade térmica, representada pelo C maiúsculo, é igual a Qzão, esse Q é calor, quantidade de calor, dividido pelo Δθ. Esse Δθ é a variação de temperatura. Ou seja, variação de temperatura é o quê? Temperatura final subtraindo pela temperatura inicial, certo? E aí nós temos a seguinte unidade de medida. Capacidade térmica tem a seguinte unidade de medida: caloria por grau Celsius. Caloria vem da quantidade de calor e graus Celsius vem da variação de temperatura, certo? E agora nós vamos para calor específico, entender o que é calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Então, eles são bem parecidos, calor específico e capacidade térmica. O que difere uma da outra? É que capacidade térmica é de um corpo como um todo, e calor específico é de um pedacinho desse corpo, um pedacinho dessa substância, no qual cada substância tem o seu calor específico, tem um calor específico diferente uma das outras. A gente vai ver mais na frente uma tabela de calor específico de diferentes substâncias. Então, essa é a diferença de capacidade térmica e calor específico, certo? E aí a gente pode expressar esse calor específico na seguinte equação. Ele é representado pelo C minúsculo. Então, como podemos ver aqui, C minúsculo, calor específico, é igual a capacidade térmica dividido pela massa. O que faz todo sentido, porque a gente está analisando só um pedacinho dessa substância. Não estamos analisando o corpo como um todo, mas só um pedacinho da massa. Por isso que a gente divide a capacidade térmica pela massa. E aí a gente pode também substituir essa capacidade térmica com a equação acima, e aí ficando da seguinte forma, o calor específico. Fica Czinho é igual a Q de calor, né, quantidade de calor, dividido pela massa multiplicado pela variação de temperatura, no qual a unidade de medida vai ser caloria por grama grau Celsius. A gente só coloca o grama aqui, que é referente à massa, que foi a única coisa que diferenciou da equação acima, né? Então, são equações bem parecidas e unidades de medidas bem parecidas, né? Mas que diferem e têm suas características. Então, aqui nós temos o calor específico de algumas substâncias, como eu havia falado. Aqui nós temos substâncias como alumínio, água, álcool, cobre, ferro, gelo, mercúrio, ouro, prata
vapor de água e vidro. E aqui na direita da tabela nós temos os seus referentes, os seus relacionados, os seus calores específicos. E aqui está a unidade de medida, em caloria por grama grau Celsius. E a gente pode perceber que são diferentes, como eu havia falado. Cada substância tem o seu calor específico. Cada substância tem o seu calor específico. E aqui nós chegamos na parte de realmente calor sensível, né? Então, calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Então, o calor sensível, vou dar um exemplo de calor sensível. Eu coloquei um suco na geladeira, ele está lá gelando, e aí eu pego o suco da geladeira e coloco em cima da mesa. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com esse suco? Ele vai ficar mais quente, né? Ele não vai estar tão frio. E é exatamente isso, ele vai receber calor sensível. Por quê? Ele vai alterar a sua temperatura pelo calor recebido do ambiente, mas ele não vai alterar o seu estado físico. Então é isso, ele altera a sua temperatura, mas ele continua sendo lá, ele continua estando continua no estado líquido, né? Estado físico líquido. E aí a gente pode expressar o calor sensível na seguinte expressão, seguinte equação. Pegando a equação do calor específico, que é essa daqui, como a gente viu anteriormente, a gente altera, só passa o denominador para o outro lado da igualdade, como vocês podem ver, deixando apenas a quantidade de calor, o calor isolado. E aí fica da seguinte forma, Qzão é igual ao C, que é calor específico, M, da massa, e a variação de temperatura. No qual, quando a variação de temperatura é positiva, ou seja, a temperatura final é maior do que a temperatura inicial, quer dizer que o corpo ganhou calor, o Q é positivo. E quando a variação de temperatura é negativa, é menor que zero, ou seja, o corpo perdeu energia térmica, não é? Aqui o Q é negativo. O Q é negativo. Certo? E essa equação a gente chama de equação fundamental da calorimetria. Então, prosseguindo, nós temos aqui, para entender o próximo tópico, que é calor latente, nós temos que entender as mudanças de estado físico. Então, nós temos os 3 estados físicos mais conhecidos, que são sólido, líquido e gasoso. E o que diferencia cada um desses estados? É a agitação das moléculas em cada um deles. Então, no estado sólido, tem que ter uma temperatura mais baixa, ou seja, um grau de agitação das moléculas mais baixo, ou seja, as moléculas estão mais unidas, mais próximas umas das outras. E esse é o estado sólido. Quando a agitação das moléculas cresce mais um pouco, aí ela passa para o estado líquido, ou seja, ela não vai estar mais tão próxima uma das outras, as moléculas não vão estar tão próximas quanto no estado sólido. Elas vão estar um pouquinho mais afastadas. E, aumentando ainda mais a agitação, nós chegamos no estado gasoso, onde elas estão ainda mais espalhadas, mais distantes umas das outras, e a agitação delas é maior. Então, aqui nessa figura, nós temos os nomes dados, a passagem de cada estado físico. Então, quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. E quando passamos do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Certo?
Então, aqui nós chegamos em calor latente. Então, o que é calor latente? É a energia que altera o arranjo físico das partículas do sistema e provoca uma mudança de estado sem alterar a temperatura. Então, anteriormente nós vimos que o calor sensível ele alterava a temperatura sem alterar o estado físico. Aqui no calor latente a gente altera o estado físico, mas não altera a temperatura. Então, para expressar a expressão do calor latente é a seguinte: L, que é calor latente, é igual à quantidade de calor, calor, dividido pela massa, onde a gente pode alterar para ficar da seguinte forma: Q, calor, é igual a massa vezes o calor latente. Então, é isso a aula de hoje. Nós vimos as características do calor latente e do calor sensível e o que difere uma da outra. E nós ficamos por aqui e até a próxima aula.